E aí galerinha, beleza? Camarando mais uma vez, tudo escuro para mais um vídeo do Humbleplay. Então vamos lá, né? 5 grandes mistérios da Bíblia. 1, 2, 3. Olá, Legião do Medo! Nesse top 5, iremos falar sobre 5 grandes mistérios da Bíblia. Claro que todo assunto que envolve religião envolve também alguns debates. Então, por favor, debatam com total respeito, dando à pessoa a chance de mostrar a sua opinião, e aquele que for mostrar a sua opinião, mostre com total respeito. Não desrespeite a ausência de religião ou a religião que uma pessoa possui. Então, vamos lá Boa, para Rambo, o tem que top ser assim 5 mesmo. grandes mistérios da Bíblia. Espero que gostem. Ai, Deus. Quinto lugar. No quinto lugar temos a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é conhecida e até mesmo falada em diversos filmes. A Arca da Aliança é um recipiente descrito na Bíblia como contendo as tábuas de pedra sobre o qual estavam escritos os 10 mandamentos. Essa arca foi mantida por muito tempo em Jerusalém, até que os babilônios saquearam e destruíram o templo. Desde esse dia, não se tem notícias sobre a arca, e ela passou a ser considerada uma lenda e desapareceu para todo sempre. Existe uma teoria onde a arca pode estar escondida e que foi ocultada pelos sacerdotes sobre o monte do templo. Escavações modernas perto deste monte, em Jerusalém, descobriram túneis, mas as escavações nesse local são muito restringidas, e por isso o mistério continua solta. E um dos mais importantes santuários islâmicos, o Domo da Rocha, encontra-se no local onde é cogitado que o primeiro templo de Salomão tenha estado de pé, porque segundo a Bíblia, o rei Salomão construiu o templo, e ele tinha a Arca da Aliança colocada sobre uma plataforma, que poderia ser baixada a um sistema de túneis, e por isso a Arca da Aliança ficaria para sempre segura. Porém, dizem que essa Arca da Aliança contém um ensinamento mágico. Essas tábuas seriam raríssimas e possuiriam algum tipo de magia. Porém, claro, isso são somente lendas, como podemos ver até mesmo nos filmes de Indiana Jones. Quarto lugar. No quarto lugar de hoje temos o Jardim do Éden, que é muito comentado e muito falado entre os estudiosos bíblicos. Meus olhos estão muito e irritados. também entre os teólogos, que acreditam que o Jardim do Éden é apenas literal, que ele não existiu no planeta Terra. Porém, Literário, né? a Porque Bíblia literal nos dá é algo real. instruções para o local. E isso levou diversos estudiosos às tentativas para localizar o Jardim do Éden. A história da criação em Gênesis diz respeito à localização geográfica do jardim. E por causa disso, os 4 rios são comentados, que são Pison, Gion, Tigre e Eufrates. E 3 regiões, Havila, Assira e Cush. Então, na hipótese, o Jardim do Éden se encontrava nas cabeceiras dos rios Tigres e Eufrates, no norte da Mesopotâmia, Atualmente no Iraque. Iraque e na África e no Golfo Pérsico. Embora a verdadeira localização seja um mistério, existe uma parte bíblica que é extremamente interessante e muitas pessoas comentam sobre ela, que é o seguinte: a Etiópia é mencionada como estando perto ou ao redor do Jardim do Éden. Em Gênesis 2:13 é citado a seguinte coisa: e o nome do segundo rio é Gerrom, o mesmo ele que rodeia toda a terra da Etiópia. Então, nós podemos ver que este rio é o mesmo que rodeia na Etiópia. E desde 1974, a busca pelo Jardim do Éden pelos historiadores foi muito procurado. Para você ter ideia, paleontólogos escavaram ruínas de 6 milhões de anos e concluíram que a Etiópia pode ser a posição científica da origem da humanidade,
ou seja, a origem da humanidade seria o Jardim do Éden. Terceiro lugar. No terceiro lugar temos as tribos perdidas. Existiam 10 tribos perdidas em Israel. Para você ter uma ideia, essas tribos desapareceram dos relatos bíblicos e logo depois o reino de Israel foi destruído, escravizado e exilado pelas Assírias antigas. Muitos grupos de judeus têm uma doutrina relevante à existência oculta ou a de se tornar pública o futuro dessas tribos. Eles têm medo de comentar o que teria dado essas tribos. Esse é um assunto totalmente baseado e documentado em fatos históricos. E tiveram diversas afirmações bizarras sobre quem pode ser descendente dessas tribos perdidas. Afinal de contas, eram 10 tribos fortes, não eram tribos fracas que iriam morrer no deserto, ou seriam escravizadas facilmente. Existem diversas reivindicações que indicam que talvez os nativos poderiam ter virado os nativos americanos e também britânicos e japoneses, que foram descendentes dessas tribos. Os judeus chamados de Kaifeng, na China, afirmam também ser descendentes dessas tribos perdidas. Segundo lugar. Qual era o discípulo mais amado de Jesus? Um dos maiores mistérios quando falamos sobre o Evangelho é comentado que existe um discípulo a quem Jesus amava. Segundo o Evangelho de João, este foi o discípulo que se inclinou em Jesus durante a última ceia. E é o único discípulo do sexo masculino apresentado no momento da crucificação. Além disso, em João 21:24, implica que todo o Evangelho de João baseia-se neste discípulo. No entanto, estranhamente, nunca é citado claramente o seu nome. Os outros 3 evangelhos não dão o seu nome também, e na verdade, nem sequer mencionam esse discípulo amado, como ele é chamado frequentemente. Eles também não dizem nada sobre qualquer discípulo inclinado sobre Jesus durante a última ceia, ou que testemunhou a crucificação. Afinal, muita coisa na Bíblia foi alterada e ainda está sendo alterada ao passar dos anos. Muitos estudiosos e entendedores bíblicos acreditam que o discípulo amado seja Lázaro, o irmão de Maria e Marta de Betânia, e o homem que Jesus ressuscitou da mansão dos mortos. A razão para os estudiosos acreditarem nisso é que quando as irmãs de Lázaro convocam Jesus para ajudá-lo, elas falaram a seguinte frase: Senhor, aquele que tu amas está doente. Existem diversas teorias modernas que chegam a afirmar que Maria Madalena era um dos discípulos que Jesus amava, mas é claro que essa ideia só foi sendo difundida graças ao escritor Dan Brown em seus livros. Primeiro lugar. No primeiro lugar temos o seguinte mistério: quem escreveu os evangelhos sagrados? Os evangélicos provavelmente fazem parte de um dos maiores mistérios, e é uma parte muito importante do Novo Testamento até o século XVIII. Sua autoria não foi considerada inicialmente um mistério, porém os estudiosos modernos da Bíblia investigaram as histórias dos 4 livros. Então começaram a questionar o fato de que eles foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Porém, há muitas especulações, principalmente com a base da ordem da escrita dos livros. Algumas pessoas acreditam que os evangelhos foram escritos por pessoas que conheceram os apóstolos, e não por eles propriamente dito. Esse é um mistério que é bem improvável de ser resolvido, a menos que as pessoas encontrem documentos históricos que falem sobre isso. Fora que existem outros mistérios, como Sodoma e Gomorra realmente eram cidades verdadeiras, elas existiram, e aonde elas foram parar? Esses são vários questionamentos quando falamos do Evangelho e também da Palavra de Deus, a Bíblia. Por isso,
quando você for comentar sobre esse vídeo, comente com total respeito a todas as religiões ou a ausência dela. Espero que vocês tenham gostado deste top 5 e caso você tenha gostado, se inscreva no canal. Se inscreva no nosso canal de gameplays, que está saindo vários gameplays de jogos de terror lá, e também no nosso canal de vlog. Claro, me siga nas redes sociais como no Snapchat AmbuReal. E veja também os outros vídeos da série de Top 5. Espero que vocês tenham gostado deste Top 5 e do formato novo que estou utilizando, dando mais detalhes e enriquecendo o vídeo com total conteúdo feito exclusivamente para vocês. Tenham uma ótima noite, minhas crianças. Cara, deixa eu falar aqui primeiramente pra vocês, eu sou cristão, eu fui criado na família católica e moro hoje com a família evangélica. Só que eu não sou nenhum nem outro, eu sou meio que influenciado pelas duas, eu criei minha própria crença, entendeu? Eu tenho as minhas próprias opiniões, meus próprios preceitos, que até batem de frente com algumas coisas que são ensinadas pelo catolicismo e também pelos evangélicos. Cara, vamos lá, a Arca da Aliança. Eu acredito que ela tenha realmente existido. De alguma forma ela deve ter existido sim. Justamente porque teve muitas guerras e tal, muitos conflitos entre os povos antigamente, então provavelmente ela deve ter se perdido aí em algum lugar e deve ter sido quebrada tanto quanto as tábuas onde estavam escritos os 10 primeiros mandamentos. O Jardim do Éden, aí eu não sei se ele realmente existe. Pra mim, na minha opinião, o Jardim do Éden nunca realmente existiu, porque eu tenho meio que essa crença assim de que Deus não criou o ser humano. Pra mim, Deus criou a vida. E aí, com o tempo, a vida foi se desenvolvendo no mundo e a gente se tornou seres pensantes, racionais, como nós somos hoje. E aqui conseguimos reconhecer a presença e a existência de um Deus. Sobre os povos de Israel, cara, as 10 tribos, eu nunca tinha ouvido falar nessa história. Eu acho que até vocês devem ter percebido na minha reação que eu falei, que eu tava assim, ué, que história é essa? Que coisa é essa? Mas é isso, eu nunca ouvi falar, então eu não sei, eu não tenho como dar uma opinião sobre isso. O tal apóstolo amado de Jesus. Cara, essa é complicada também. A existência de Maria Madalena ou não, se houve algum tipo de relação entre ela e Jesus mesmo, ou foi invenção de Dan Brown, ou de outras teorias que foram inventadas antes mesmo do Dan Brown ter escrito o Código da Vinci. Então eu também prefiro não mexer com isso. Mas provavelmente ele deve ter algum apóstolo ou alguém a qual ele amava muito de verdade. E cara, sobre os evangelhos. Eu acredito que os próprios apóstolos tenham escrito o evangelho. Mas como o próprio Amber falou, a Bíblia foi reescrita várias vezes, várias traduções, tanto da língua original a qual ela foi escrita, se não me engano foi o aramaico, para ser traduzida para várias outras línguas. Aí algumas palavras foram se perdendo do sentido original. Então eu acredito que os evangelhos tenham sido escritos realmente pelos apóstolos, mas nas traduções para outras línguas a mensagem principal foi se perdendo com o tempo. Bom, galerinha, se você curtiu esse vídeo, dá um joinha embaixo, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque graças a vocês que meu pequeno exército está crescendo. Bom, se você quiser sugerir qualquer vídeo aí para poder assistir, pode escrever embaixo nos comentários ou falar comigo no Twitter, @ReactBrasil. Bom, galerinha, isso foi a minha reação a 5 grandes mistérios da Bíblia, mais um vídeo lá do canal da AmbuPlay. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo. Fui!